Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É uma satisfação ter vocês aqui hoje para esse período da tarde para o evento sobre o workshop sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados. Como gerente de tecnologia da informação do Rio Previdência, eu posso garantir para vocês que a instituição ela vem trabalhando fortemente para atender as normas, as leis e vem trabalhando na implantação de tecnologias para a entrega da segurança da informação, a segurança dos dados dos nossos colaboradores e clientes. Hoje o workshop vai ser com a Every, né, um fornecedor de Rio Previdência, e eu convido a Fernanda a subir e dar andamento no workshop, tá bom? Muito obrigado. Olá, boa tarde. Vou ficar aqui por enquanto, depois eu chego pro lado. Isso. Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, eu sou da Every, sou analista de privacidade na Every. Também sou advogada, especialista em direito digital, e hoje a gente veio para repassar um conteúdo de privacidade e segurança da informação. Vou pedir que vocês fiquem atentos ao conteúdo, porque nós vamos fazer alguns quiz com alguns brindes para quem acertar as respostas, então fiquem atentos nas perguntas e no conteúdo. No final da minha apresentação vai ter um quiz e no final da apresentação do Sandro, que vai fazer a de segurança, vai ter um quiz também. A gente vai falar um pouco da importância, um pouco não, né? Bastante da importância da privacidade, da proteção de dados pessoais, vai falar dos marcos legais que aconteceram até a LGPD, os conceitos de LGPD e o ciclo de dados pessoais, as bases legais para tratamento de dados pessoais e as responsabilidades e sanções. Quais são os objetivos hoje e por que é tão importante a gente estar falando de privacidade e LGPD para vocês? Apresentar para vocês o que é a LGPD e a importância dela no âmbito do Rio Previdência, contextualizar as normas de proteção de dados, demonstrar a importância e a proatividade do poder público na implementação e adequação da Lei Geral de Proteção de Dados e garantir uma base de conhecimento e uma melhoria contínua. E aí, falando um pouco da Every, né, o que é a Every, como a Every se apresenta no mercado. A Every é uma empresa de cibersegurança, privacidade, GRC, que é Riscos e Controles e Compliance. Nós temos mais de 130 colaboradores, nossa sede é em Brasília, a gente tem uma filial no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. E a nossa liderança é em adequação LGPD, segurança da informação, governança, gestão, riscos e compliance. E aí, entrando um pouco nos conceitos iniciais, falando sobre o que é segurança da informação, o que é proteção de dados, o que é privacidade. A privacidade é a preservação da vida íntima. Recentemente, a proteção de dados e a privacidade entrou como uma emenda constitucional e virou um direito constitucional. Então, a privacidade ela é a preservação da vida íntima, assim como o seu direito ao lar, né? A proteção de dados pessoais é o controle que o titular tem sobre os seus dados, ou seja, é o controle que vocês têm, lembrando que vocês são titulares de dados pessoais, dos dados que vocês têm e que vocês querem fornecer. Segurança da informação, privacidade e segurança da informação caminham juntos, sempre. Por isso que a gente sempre tem um workshop de segurança e privacidade. É um conjunto de práticas para proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, mas esse é o tema do Sandro, eu vou deixar para ele contar um pouco mais para vocês. E aí, falando da LGPD, né, os marcos legais, históricos, a proteção de dados pessoais ela não veio somente com a LGPD, ela vem antes da LGPD. Nós temos algumas legislações que falam e já falavam sobre o tema. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que falava da proteção dos dados dos consumidores. A gente tem o habeas data também, que é um remédio constitucional que fala sobre a possibilidade de corrigir dados pessoais. A Lei de Acesso à Informação, que eu acredito que todos aqui já tenham tido contato com a lei. E o Marco Civil da Internet, que é uma legislação de 2014, que fala também sobre a proteção de dados pessoais em meios digitais. E a gente tem há 7 anos, ontem a LGPD fez 7 anos, a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente fala Lei Geral de Proteção de Dados, é porque a lei ela se aplica de forma generalizada, tá? Não somente a um setor ou público, privado, a gente está falando geral.
E aí, para que serve a LGPD? Qual é a finalidade da LGPD? Ela é para proteger a privacidade, lembrando que agora ela é um direito constitucional. Para os direitos e defesas constitucionais, transparência e responsabilidade, ou seja, para eu ser transparente na hora que eu estiver tratando dados pessoais, prevenção a vazamento de dados e abusos, ou seja, o dado lá na farmácia é uma prevenção, a LGPD vem como meio para prevenir. Fortalecimento da confiança, ou seja, a partir do momento que eu faço uma institucionalização de uma lei, eu estou dando confiança não só para o meu consumidor, como para o meu público final, de que eu estou respeitando uma legislação que protege os dados pessoais. E aí o impacto positivo, a LGPD, ela é permissiva ou ela é restritiva? Na verdade, ela é os dois. Ela permite que sejam feitas algumas ações com dados pessoais e também ela é restritiva, porque antes a gente tinha uma liberdade geral para a utilização de dados pessoais e agora ela vem para fazer uma certa restrição ao uso de dados pessoais de forma indiscriminada. Então, ela traz conceitos inéditos, ela traz o empoderamento do titular, ou seja, ela empodera o titular a dizer, não, eu não quero que isso seja feito com os meus dados pessoais. Princípios específicos, assim como vocês têm o princípio da transparência, a LGPD também tem. Autodeterminação informativa, ou seja, dizer se eu quero ou não que sejam tratados os meus dados. Peculiaridade para o poder público, ou seja, o tratamento de dados pessoais dentro do poder público tem um tratamento específico. Responsabilidades e sanções e bases legais. O que é a base legal? Depois eu vou falar mais sobre isso, mas a base legal nada mais é do que a justificativa. A LGPD ela traz uma justificativa pelo qual eu posso tratar os dados pessoais. Ou seja, a farmácia, na hora que ela vai pedir os seus dados pessoais, ela tem ali uma justificativa baseada na LGPD para pedir ou não os seus dados. Então, a LGPD trouxe ali uma justificativa, que é uma base legal para tratamento ou não de dados pessoais. E aí, com a LGPD, o que isso significa para a gente aqui também no estado do Rio de Janeiro? Em 2024, a gente teve a Política de Governança, Privacidade e Proteção de Dados, que é o Decreto 48.891 de 2024. Esse decreto institui uma política e tem determinações para que vocês também tenham que cumprir essa política e esse decreto aqui no Rio Previdência. E a gente tem a nomeação do encarregado central. E também tem o encarregado setorial, que é a descentralização do poder do encarregado. Trazendo conceitos inéditos. Aqui é o momento em que vocês vão entender muitas das palavras que eu acabei de falar. O que é tratamento de dados pessoais? É toda a operação que eu faço com dados pessoais. Ou seja, se você trabalha no RH, você faz admissão. Você precisa de dados pessoais para poder admitir alguém. Você precisa de nome, CPF. Então, aquilo ali é um tratamento, é uma atividade que você faz com dados pessoais. Pessoa natural, somos nós. Pessoa natural é ser humano com vida, ou seja, a LGPD não fala de pessoas falecidas. Eu sei que aqui vocês têm os pensionistas, e aí a gente tem os dependentes dos pensionistas que já faleceram, então os falecidos não são incluídos na LGPD, mas os dependentes desses falecidos sim, porque eles estão vivos. Titular de dados. Nós somos titulares de dados, pessoas naturais. Então, quando eu falo titular, sou eu, você, todos nós somos titulares de dados pessoais. Dado pessoal, e aí muito importante, a gente tem que saber distinguir o que é dado pessoal comum. Esse comum não existe na legislação, mas eu gosto de falar que é comum para a gente conseguir fazer uma diferenciação com dados pessoais sensíveis. Então, o que é dado pessoal comum? Informação relacionada à pessoa natural, ou seja, pessoas vivas, identificada ou identificável, como nome, CPF, conta bancária, endereço, telefone, estado civil e etc. Esse etc. é tudo que eu posso te identificar. Exemplo, o ID funcional de vocês é um dado pessoal comum, tá? Dado pessoal sensível. E aí, atentem-se ao dado pessoal sensível. Dado pessoal sensível é só o que está aqui. Porque a lei ela é taxativa, ou seja, é só o que está ali que é considerado dado pessoal sensível. Dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política,
filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético ou biométrico. Ou seja, vocês lembram de uma história que estavam vendendo íris no shopping? Eles estavam vendendo dados pessoais sensíveis, porque o dado genético biométrico é dado pessoal sensível. Lembrando, só o que está aqui é considerado dado pessoal sensível. E aí o grupo vulnerável. A LGPD ela traz um grupo de pessoas que ela considera vulnerável. São idosos e menores de idade. Pessoas com deficiência e outros, a depender do contexto, também são considerados vulneráveis à LGPD. Um exemplo, a LGPD tem como justificativa, ou seja, base legal, o consentimento. Ou seja, eu estou consentindo você a tratar os meus dados pessoais. Esse consentimento ele pode ser eletrônico ou ele pode ser por escrito. Se eu não sei ler ou escrever, eu sou vulnerável naquela situação, porque eu não sei o que está escrito naquele papel, para que vai ser utilizado os meus dados pessoais. Então, naquela situação, naquele contexto, eu sou vulnerável. Então, é assim que a gente consegue identificar de forma prática o que é grupo vulnerável e o que é dado pessoal sensível. E aí os papéis e responsabilidades e quem são os atores dentro da LGPD. A ANPD ele é o órgão da administração pública federal que é responsável por sancionar e fiscalizar a LGPD em todo o território nacional. A gente tem o controlador. Quem é controlador? Pode ser pessoa física ou jurídica. E o que o controlador faz? Ele tem a decisão, ele que decide o que ele faz com os dados pessoais. Exemplo, o Rio Previdência é controlador, mas ele sempre vai ser controlador? Não, ele pode ser operador também. Isso é uma dúvida que existe. Então, não, o Rio Previdência ele pode ser controlador, a depender do caso, e operador. Ou seja, ele decide o que ele faz com os dados pessoais. Quando vocês estão trabalhando nas rotinas de vocês, com dados pessoais de pensionistas, de dependentes, vocês estão agindo como controladores. Vocês, que eu digo Rio Previdência, tá? Vocês, pessoas físicas, não são controladores. Ou seja, vocês estão decidindo, vocês, lembrando, CNPJ Rio Previdência, tá? Decidindo o que vai fazer com aqueles dados pessoais. O operador é diferente. O operador, ele realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Um exemplo muito simples. A Every, nesse contexto de hoje, eu sou operadora. Porque para eu evidenciar que eu estive aqui prestando um serviço para vocês, eu preciso da lista de presença. Essa lista de presença tem o nome de vocês e o ID funcional. Ou seja, eu estou tratando dados pessoais em nome do controlador, que é o Rio Previdência. Deu para entender como é que funciona? Controlador e operador a depender do contexto? Então, uma empresa terceirizada de vocês que faz tratamento de dados pessoais a um serviço do Rio Previdência, ela é operador. Se vocês estivessem aqui, não sei se tem, uma empresa que faça uma digitalização de documentos de vocês. Essa empresa é operador e o Rio Previdência é controlador. O encarregado de dados é a pessoa responsável é o meio ali de comunicação entre o titular, nós, e a ANPD, no caso, a Secretaria de Transformação Digital, que é o encarregado central, e as autoridades, como o TCE, o TCU, enfim. E aí o ciclo de vida dos dados. A gente já está no 2º ano de contrato aqui no Rio Previdência, então provavelmente algum de vocês aqui já fez mapeamento de dados pessoais e já consegue entender mais ou menos como funciona o ciclo de vida dos dados. Tem a coleta de dados pessoais, ou seja, como esse dado entra aqui no Rio Previdência, como ele é coletado. Tem a retenção, ou seja, depois que ele entra, vocês vão arquivar eles em algum lugar, então eu tenho a retenção e o armazenamento. Lembrando que o simples fato de vocês terem uma planilha ou um papel com o nome de alguém já é armazenamento. Então, vocês estão tratando dados pessoais. Tem o processamento, que é tudo que vocês fazem aqui, classificam, utilizam, fazem reprodução. O compartilhamento, vocês podem compartilhar ou transferir, no caso de órgão público, vocês podem transferir para o TCU, TCE, por exemplo. E tem a eliminação, que é um tópico sensível, porque na administração pública é difícil alguém eliminar algum dado, principalmente pessoal, mas ele faz parte do ciclo de vida do dado e ele é necessário com a LGPD.
E aí, falando da base legal. Lembrando que a base legal é justificativa, vocês vão entender depois melhor como funciona a base legal. E aí eu tenho consentimento, eu tenho para atender melhor os interesses legítimos do controlador. Essas duas bases aqui, elas não são recomendáveis no âmbito da administração pública, ou seja, quando vocês estiverem tratando dados pessoais, elas não são recomendáveis. Quais são as bases legais que vocês mais vão utilizar, vão se deparar ao longo do dia de vocês? Para cumprir uma obrigação legal, ou seja, vocês estão utilizando aqueles dados pessoais porque uma lei manda, para a execução de políticas públicas, para a execução de um contrato. Então, essas são as bases que vocês mais vão se deparar, a justificativa que vocês mais vão ver no dia a dia de vocês. Para a realização de estudos ou órgãos de pesquisa que a gente não vai ver muito, para exercício regulado de direito, investigação judicial ou coisas do tipo, só lá na parte do jurídico, talvez. Proteção à vida, tutela de saúde, isso é muito raro aqui. E para proteção ao crédito também vai ser muito raro. Então, o que vocês vão ver mais é cumprimento de obrigação legal, execução de políticas públicas e execução de contrato, ou seja, a justificativa que vocês têm para utilizar dados pessoais no dia a dia de vocês. E aí, transparência versus privacidade. Quando a gente está falando de LGPD e LAI, muitas vezes o assunto ali se confunde, né? Vocês lembram que eu falei que aqui, para cumprimento de uma obrigação legal, a LAI nada mais é do que uma lei. Então, você pode disponibilizar dados pessoais através da lei, porque a LGPD te dá uma justificativa para aquilo. Se a LAI está pedindo para você, está dizendo que você tem que disponibilizar aquelas informações, você vai disponibilizar justificando que você está cumprindo uma obrigação legal pela LGPD. Então, a gente tem a publicidade, ou seja, eu tenho que publicar atos, né, através da lei, e tem a privacidade. Então, toda vez que vocês estiverem falando de LAI, porque a LAI pediu, ou a LAI diz que a gente tem que fazer assim, porque não sei, a gente tem que botar restrito, ou não tem que botar restrito, se legalmente você tiver uma justificativa através da LGPD para deixar aquele documento público, você vai deixar. Senão, você vai botar restrito. No dia a dia, é basicamente assim que vai funcionar. E aí a LGPD no Rio Previdência, né? Os avanços, a governança e a privacidade. Como eu falei para vocês, a gente está no 2º ano de implementação do programa de governança de privacidade, né? E o que a gente fez ao longo desse 1 ano e o que a gente vai continuar fazendo? A gente já fez um mapeamento, a gente mapeou, se não me engano, 60 áreas. Lá atrás, lá no começo do ano passado, como eu falei no começo, algumas pessoas devem me conhecer porque eu fiz parte do grupo que veio mapear. Então, a gente fez um mapeamento. Políticas e normas, vocês têm aviso de privacidade, política de cookies, transferência internacional, relatório de impacto à privacidade, tudo isso vocês já têm, porque foi feito no nosso 1º ano de contrato. Teve um monitoramento contínuo, que foi o GAP e a avaliação de maturidade. Estamos fazendo treinamentos de conscientização e estruturando o programa, né, que vem com gestão de riscos, porque toda vez que eu faço mapeamento, eu identifico riscos. Tem a metodologia que pode ser feita de Privacy by Design, que é a privacidade desde a concepção, e o Due Diligence em fornecedores. Então, tudo isso está sendo estruturado num programa de governança que a gente já está trabalhando com vocês um pouquinho mais de 1 ano. E a evolução da maturidade. A maturidade, o que é evolução de maturidade? A maturidade nada mais é do que o diagnóstico. Eu chego aqui e faço, como se fosse um médico, eu faço um diagnóstico do que vocês precisam em relação ao LGPD ou ao decreto. Vocês começaram com 9% lá em 2024 e a maturidade de vocês já está em 71%. Isso é um avanço muito relevante. Vocês viram que tem ali um nível, né, de continuidade na maturidade, vocês mantiveram a maturidade em 71%. Isso é muito bom, porque vocês continuaram trabalhando internamente, não só com a ajuda da Every, mas internamente fazendo mapeamento, porque eu sei que vocês não estão fazendo mapeamentos sozinhos, então isso é muito importante. E o contexto do Rio Previdência, em que vocês usam dados pessoais efetivamente? Vocês processam diversos dados pessoais para cumprimento da atividade de fim de vocês. Vocês fazem arrecadam contribuições previdenciárias de servidores ativos, então vocês utilizam dados pessoais para isso. Controlam cadastros e informações previdenciárias de servidores.
realizam estudos e análises financeiras para manter o sistema equilibrado, então vocês também podem precisar, evidentemente, de dados pessoais, e implementar políticas previdenciárias. Isso não tem diretamente a utilização de dados pessoais, mas pode ter dos pensionistas, mas pode ter de funcionários internos aqui do Rio Previdência. E aí as atividades que vocês fazem em tratamento de dados pessoais: arrecadação, políticas, pagamentos, gestão financeira, governança, estudos, tudo isso, no dia a dia de vocês, tem a utilização de dados pessoais. Então, a gente está falando de tratamento na rotina de vocês. Se vocês identificarem algum processo, alguma atividade que vocês fazem tratamento de dados pessoais, comunique o seu gestor para que possa ser feito o mapeamento desse processo e esses dados pessoais serem identificados. E aí a gente fala dos direitos dos titulares, ou seja, eu disse ao longo do nosso workshop que o titular ele teve o empoderamento, ou seja, ele tem o poder ali, né, de argumentar, de dizer que quer ou que não quer. E quem são os titulares pessoais no Rio Previdência? São os servidores, todos são titulares de dados, os aposentados, os pensionistas beneficiários, os dependentes e as pessoas naturais, sejam com relação ao Rio Previdência diretamente ou não. Então, essas pessoas elas podem exercer o direito delas e querer saber como o Rio Previdência trata os dados pessoais. E como isso acontece? Quais são os direitos que o titular tem? Confirmar se existe tratamento de dados pessoais, ou seja, eu, Fernanda, quero confirmar se o Rio Previdência, de alguma forma, faz tratamento de dados pessoais, dos meus dados pessoais. Eu posso fazer uma requisição. Acesso aos dados, eu posso querer ter acesso a quais dados vocês têm meus aqui. Eu posso pedir para corrigir, eu casei e vou mudar o meu nome. Eu posso pedir para corrigir os dados. Anonimizar se não tem mais o tratamento, se vocês não precisam mais utilizar os meus dados. Eu posso pedir para vocês anonimizarem ou bloquearem a utilização. Portabilidade dos meus dados. Obviamente que isso tudo vai ter uma avaliação de um caso específico e vai ser visto se pode ou não ser feito aquilo ali, tá? Não é porque eu estou solicitando que efetivamente vai ser feito. Eliminação, informação de compartilhamento de dados, revogação do consentimento. Se eu dei o consentimento, eu posso revogar ele a qualquer momento, tá? Negativa do consentimento sempre que possível. E aí, qual é o canal que tanto os titulares internos aqui do Rio Previdência, quanto externos, né, os pensionistas, vão utilizar para exercer esses direitos? O Rio Previdência tem uma ferramenta que foi contratada, que é o LGPD Now, e ele disponibiliza um portal do titular. Lá no site do Rio Previdência, na parte de LGPD, tem o link do portal do titular. Então, se vocês tiverem alguma solicitação no dia a dia, se vocês se depararem com alguém solicitando informações, redireciona para o portal do titular, que lá o encarregado de dados aqui do Rio Previdência vai tratar a solicitação. Então, a partir de hoje, vocês já sabem que existe um portal dentro do site de vocês de atendimento ao titular. Falando de encarregado, no Rio a gente tem a figura do encarregado central e o encarregado setorial. O encarregado central, ele é o Carlos Viana, ele é ligado à Secretaria de Transformação Digital. O que ele faz? Ele faz a receptação e encaminha solicitações dos titulares à NPD. Ele faz uma coordenação de rede de encarregados, porque cada órgão vai ter o encarregado setorial, então gera ali uma rede de vários encarregados. Ele vai dirimir ali eventuais conflitos entre os encarregados e produzir estatísticas periódicas e relatórios anuais sobre privacidade do Estado do Rio de Janeiro. E o encarregado setorial, que é do órgão, o que ele vai fazer? Ele vai esclarecer dúvidas dos titulares, responder à NPD, vai responder consultas e vai orientar, acompanhar o projeto de adequação LGPD e o envolvimento a todas as questões relacionadas à proteção de dados pessoais. Ou seja, se vocês se depararem ao longo do dia com alguma questão que envolva a proteção de dados pessoais, essa questão tem que ser redirecionada ao encarregado setorial. E quem é o encarregado setorial do Rio Previdência? É a Adriana Santos. Esse é o e-mail do encarregado, que vocês podem utilizar internamente, encarregado.lgpd@rioprevidencia.rj.gov.br. E o que a Adriana vai ajudar vocês no dia a dia? Consulta sobre os direitos dos titulares, suspeita ou confirmação de incidente. Esse suspeito e confirmação de incidente é só o que está relacionado a dados pessoais. Na apresentação do Sandro, vocês vão entender melhor o que é incidente de segurança da informação, como isso ocorre, mas só quando está relacionado a dados pessoais, tá? Dúvidas sobre processos de contratação que envolvam dados pessoais, exemplo que alguém queira contratar a empresa de digitalização, consulta o encarregado.
Esclarecer sobre o compartilhamento, uso, compartilhado ou transferência de dados pessoais, podem falar com o encarregado setorial. As sanções que são previstas na LGPD. A gente tem a advertência, publicização. A advertência, ela notifica, né, te dá um prazo para você corrigir ali o que você está fazendo de errado no tratamento de dados pessoais. A publicização é publicar no site de vocês alguma advertência, infração que vocês tenham sido notificados pela ANPD. O bloqueio, a eliminação e a suspensão, proibição, são os piores tipos de sanções que um órgão ou uma empresa privada pode ter. Porque o bloqueio ele suspende o uso dos dados pessoais que são referentes à infração. Eliminação, destrói todos os bancos de dados que estão relacionados àquela infração. E a suspensão e proibição é suspender e proibir a utilização daqueles dados pessoais. Isso é muito sério, isso pode acontecer. Também existe a multa pecuniária, só que não alcança os órgãos públicos. Então, para vocês, isso aqui é muito importante, porque isso aqui é o que tem de mais complicado quando a gente fala de sanção. Isso pode acontecer. E o servidor público que viola a LGPD pode responder por improbidade administrativa. Como isso acontece na prática? Um erro que pode acontecer na hora de tratar um dado pessoal, uma publicação errada, que eu publiquei de forma errônea uma lista que não era, mas assim, tudo obviamente se vocês tiveram a intenção de fazer, tá? Não, foi sem querer, obviamente não vai ser olhado caso a caso. Mas o servidor que viola a LGPD pode responder por improbidade. E é por isso que vocês precisam ser conscientizados, porque se vocês não sabem o que estão fazendo, né, também pode gerar algum tipo de conflito. E aí a gente tem as fiscalizações que acontecem, né? Tribunais brasileiros dobraram as menções LGPD nas decisões, porque é um assunto que está em voga, está sempre sendo relembrado. Teve uma auditoria recente do TCU nos órgãos federais, e essa auditoria ela foi direcionada para a LGPD. O TCE do Estado do Rio de Janeiro já fez uma auditoria em 2022, voltado para a LGPD, e essa do TCU mostrou que tem muita ação sendo feita em relação à LGPD. E aí a gente consegue ver que dessa auditoria, 109 organizações estão bastante atrasadas na aderência à LGPD, 91 não possuem política de segurança da informação, aqui você já tem política de segurança da informação, não nomearam o encarregado, aqui você já tem o encarregado, não padronizaram a comunicação, aqui já está padronizado. 161 organizações ainda não possuem plano de capacitação. Isso que a gente está fazendo aqui é capacitar vocês, dando conhecimento. 170 organizações ainda não avaliaram se realizam ou não compartilhamento de dados pessoais com terceiros. Quando a gente faz o mapeamento de dados pessoais, a gente faz esse tipo de verificação. Se tem compartilhamento de dados pessoais com terceiros, então isso já foi feito aqui. Aqui tem política de privacidade interna, tá? Lembrando que essas políticas que a gente está falando é de uso interno. Vocês devem ler essas políticas, já devem ter sido publicadas na intranet de vocês. E não realizaram, 24 organizações não realizaram nenhuma ação. Então, vocês podem ver que o Rio Previdência conseguiu avançar bastante, por isso que vocês têm 71% de maturidade, e vai continuar avançando se continuar fazendo todas as medidas necessárias para implementar a LGPD e questões de segurança da informação. E aí, qual é o papel do gestor? Se tiver algum gestor aqui, qual é o papel do gestor dentro do seu departamento? Garantir a conformidade legal, ou seja, garantir que todas as práticas da LGPD estejam sendo cumpridas. Mapeamento de dados pessoais, identificou que tem processos, atividades internas que fazem tratamento de dados pessoais, mapear esses processos. Cultura organizacional e conscientização, sempre está ali promovendo uma cultura de privacidade. Implementar medidas táticas e administrativas e fazer uma orientação de práticas seguras no dia a dia. E aí, como é que se faz, né, uma cultura de privacidade? Como se implementa? A gente faz uma capacitação contínua, ou seja, a gente está sempre falando sobre privacidade. Quem tiver curiosidade, leiam alguns artigos da LGPD, principalmente os que falam sobre base legal, porque vocês vão ter um conhecimento até pessoal sobre o que fala a LGPD.
Desenvolvimento de políticas internas, leiam as políticas que foram disponibilizadas, vão no site do Rio Previdência, na parte de LGPD, e vejam ali o que está disponibilizado para vocês. E o engajamento e responsabilidade coletiva. Saiam daqui e falem para as pessoas que não estão presentes o que é LGPD, qual o impacto que a LGPD tem no dia a dia de vocês, porque é muito importante. Não é um conhecimento só para vocês utilizarem aqui, é um conhecimento para vocês levarem de forma externa, até porque a gente tem aí o boom de notícias, né, falando sobre internet, crianças, como vocês viram, a LGPD considera, né, crianças e adolescentes como vulneráveis. Então, levem esse conhecimento para fora e disseminem a informação para quem não estava presente aqui hoje. Eu vou passar a palavra para o Sandrinho, gente. Muito obrigada, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida depois, podem falar comigo. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Eu sou o Sandro Martins. Eu sou analista de segurança da informação aqui pela Every. Eu sou parte da segurança ofensiva, tá, da empresa, da parte da equipe de segurança ofensiva, e eu sou hacker ético. Eu estou aqui para falar um pouco de segurança da informação e um pouquinho de hacking também. Eu acho que hacking na prática é uma coisa que a gente pode falar. A gente não está muito afiliado necessariamente com esse conceito, mas a gente vai começar a entender melhor. Eu dividi a apresentação em duas partes. A primeira parte é uma parte mais conceitual, sendo a segunda parte um pouco mais prática, tá? A gente vai entender alguns conceitos iniciais que são necessários para a gente poder se embasar. E, para isso, vamos começar realmente pelo beabá. Vamos falar um pouquinho de confidencialidade, integridade e disponibilidade, tá, pessoal? Esses aqui são os 3 pilares principais de segurança da informação e a gente vai ter que entender qualquer outro normativo ou realmente políticas, né? Vocês já, como a Fernanda já bem mencionou, tem política de segurança da informação, mas até a parte de segurança cibernética vai se pautar, sim, nesses 3 tipos de conceito, tá? Então, vamos começar com confidencialidade, tá? O conceito de confidencialidade é semelhante àquele seu amigo confidente. Quando você tem um segredo, você não vai contar para qualquer amigo, principalmente se for um segredo muito íntimo. Você vai contar para um amigo confidente. Por isso, o princípio da confidencialidade é proteger o acesso à informação só para aquela pessoa que tem que ter aquela informação. Seja porque ela tem que processar aquele dado, guardar o dado, fazer alguma custódia dele, mas só ela pode ter acesso àquela informação. Então, aquele dado é confidencial àquela pessoa. O conceito de integridade, tá? Vamos imaginar. Quem é que não conhece o SEI? Levanta a mão. Alguém não conhece o SEI? Não? Todo mundo acha que conhece, certo? Mas imagine que vocês têm um processo SEI, publicam lá o processo, ou recebem um processo, e ele não está íntegro. Na verdade, ele está com algumas informações que não são fidedignas ao que foram colocadas inicialmente. Ou seja, aquele processo perdeu a integridade dentro da cadeia de custódia. Então, a integridade é simplesmente garantir que a informação saiu do ponto A e chegou ao ponto B da mesma forma que saiu. É simples. Por último, a gente tem o conceito da disponibilidade. Ou seja, a disponibilidade é simplesmente se aquele processo SEI está disponível para todo mundo ver. E não só a nível de confidencialidade, tá? Mas imaginem que o SEI cai. Se o SEI caísse, seria um grande problema, né? Seria um grande impacto, na verdade, nas nossas operações. E isso não é um problema só de segurança, tá? Isso é um problema de TI no geral. Mas é um problema que está afiliado sim à segurança, tá? Então, a informação estar disponível ou não estar também é um problema principal disso. Até porque, por exemplo, a gente tem um conceito que eu vou falar mais ao final, que é o conceito de mesa limpa, que é o conceito de disponibilidade também para isso. Então, por exemplo, se vocês têm um copo grande de água que vocês levam para a mesa de trabalho de vocês, para a estação de trabalho de vocês, e vocês derrubam esse copo d'água porque um amigo fez alguma brincadeira, assustou vocês, ou vocês realmente derramaram sem querer e caiu em cima de algum pendrive ou em cima do computador e esse computador queimou, é um problema de segurança da informação. Porque a informação do HD que estava naquele computador foi comprometida. E se ela não está numa nuvem, ou se ela não está em algum outro lugar, então a informação não está mais disponível. Então é um problema de segurança da informação também. Dando de exemplo, claro. Mas a gente tem... Beleza. A gente tem também os 3 pilares principais, os 3 elementos que acompanham os pilares principais, tá? Os 3 elementos a gente chama de PPT, só que não é PowerPoint, né? Óbvio. É pessoas, processos e tecnologias, tá? A gente não consegue aplicar nenhum desses 3 conceitos iniciais sem os 3 conceitos principais também, sem esses 3 elementos de segurança. Esses 3 elementos de segurança são essenciais para a gente poder aplicar qualquer regra. Não só regra a nível de tecnologia, mas regra a nível de normativo também, tá? Porque, por exemplo, se a gente não tem pessoas bem conscientizadas, a gente não tem processos bem definidos e a gente não tem tecnologias efetivas, a segurança da informação não pode ser mantida de forma saudável.
ela sempre vai ter algum furo, vai ter alguma vulnerabilidade ou alguma fragilidade, tá, pessoal? Então, vou dar algum exemplo. Vamos dizer que a gente tem aqui pessoas bem conscientizadas. Vocês estão passando pelo workshop de segurança e privacidade, então vocês sairão daqui pessoas mais bem conscientizadas. Beleza. Tendo processos, você já tem uma política de segurança da informação, vocês vão ter mais normativas, isso é óbvio. Sempre, quanto mais tecnologias a gente vai usando, quanto mais processos, mais normativos. Então a gente vai ter processos bem estruturados, um fluxo de processos muito bom. Mas vamos dizer que a gente está com algum problema de segurança a nível de tecnologia. Vamos dizer que a gente não tem um firewall tão efetivo, ou que, sei lá, alguém pega algum vírus dentro da própria máquina. A gente tem toda uma cadeia de segurança da informação que estava sendo seguida, mas por conta de uma questão, por conta de um pequeno ponto, que seria o tecnológico, você pode abrir margem para um incidente, você pode abrir margem para um ataque. E o que é um incidente? Um incidente nada mais é do que uma coisa que não estava sendo esperada. Ou seja, a gente, quando está testando vulnerabilidades, a gente está entendendo isso muito no dia a dia, quando a gente percebe que um programa não age do jeito que ele deveria agir, ele pode gerar algum incidente. Então, se um atacante, ou seja, se um cybercriminoso abusa de alguma falha de sistema, ou ele abusa não só de falhas de sistema a nível tecnológico, mas a nível de processos também, porque processos também têm vulnerabilidades, ele está criando um incidente. Então, a gente tem que ver isso também a nível de vice-versa, né? Tecnologias bem feitas. A gente tem toda a estrutura tecnológica perfeita, a gente tem todos os processos bem definidos, mas a gente tem uma pessoa que levanta da cadeira para ir ao banheiro, para fazer alguma coisa do tipo, e deixa a tela desbloqueada para qualquer pessoa que passa a ver o que tem ali, talvez mexer no computador daquela pessoa, a gente também tem um incidente, a gente também tem um problema de segurança. Então esses três têm que estar bem alinhados e têm que estar alinhados também com os que foram apresentados, os conceitos que foram apresentados. Então, conceitos e elementos, tudo certo. Podemos passar para uma coisa mais prática. Beleza, mas por que a gente tem que se preocupar? Olha, nós somos consumidores assíduos de redes sociais. Eu não sei vocês, mas eu me considero bastante, por exemplo. Alguém aqui não tem nenhuma rede social? Alguém não tem Instagram, não tem Facebook? Alguém? Puder levantar a mão, até aí que está no Teams aí, pessoal, que está online. Eu acho que todo mundo tem algum tipo de rede social, certo? Então, essas redes sociais são muitas vezes palco para nós publicarmos eventos das nossas vidas. E muitas vezes, dados pessoais. Existe uma coisa chamada investigação sobre fontes abertas, que a gente chama de OSINT, tá? Nesse framework, né, nessa metodologia de investigação, a gente vê fontes abertas, tá? Não só nós, né, que somos éticos, né? Mas cybercriminosos podem utilizar esse framework também para um intuito malicioso. Então, o que pode acontecer? Dependendo das informações que a gente publica em redes sociais, a nível de foto, a nível de localização, esses criminosos eles podem acabar em uma investigação ou tentando perfilar o que aquelas pessoas estão fazendo, o que elas estão mais gostando de fazer, para poder abrir margem para ter uma engenharia social melhor, que eu vou falar sobre a engenharia social depois, podem acabar pegando aqueles dados e utilizando isso contra nós mesmos. E muitas vezes, quando a gente não tem muita noção do que está acontecendo, a pessoa chega falando alguma coisa que a gente fez, a gente nem lembra de ter falado aquilo para aquela pessoa, muitas vezes ela viu através de alguma rede social. Então ela acabou fazendo assim sem querer. 61% das pessoas realizam somente compras digitais, tá? É um número bem exponencial, ele teve um boom, obviamente, depois da pandemia, e as pessoas têm comprado online com muito mais frequência do que antigamente. Então eu vou falar um pouco melhor também no final da apresentação como que a gente pode se proteger melhor nessas compras online, porque o que mais tem hoje na internet é o golpe, né, pessoal? 70% das transações bancárias são realizadas de maneira digital. Aí, nessa última semana, já estamos na sexta-feira, né? Já sextou. Mas nessa semana, quem aqui não fez nenhum Pix essa semana? Eu acho que todo mundo fez Pix essa semana, certo? Então, hoje a gente já tem um aumento muito grande e um número muito grande de transações bancárias feitas através do próprio Pix, tá? A prova de vida hoje já pode ser feita de forma totalmente digital. E quem imaginaria que há 20 anos atrás a gente poderia digitalizar um documento ou assinar um documento de forma totalmente digital e ele ser válido realmente. Então, a gente também tem o RJ digital, né, com mais de 2.500 serviços para o cidadão, e a gente tem que entender, sim, que já é uma realidade na atuação pública essa parte da tecnologia, e a tecnologia ela tem que vir acompanhada sempre da segurança, tá? Toda tecnologia nova a gente chama no meio de vulnerabilidade zero day, tá? As tecnologias novas, elas vêm sempre, às vezes, não muito testadas, tá? Então, muitas empresas de tecnologia bem grandes, elas lançam certas tecnologias em que elas não são totalmente testadas, ou quando são testadas por atores maliciosos, são testadas por criminosos. E aí eles não contam para muita gente quando eles acham essas vulnerabilidades. E quando essas vulnerabilidades finalmente são encontradas, são chamadas de Zero Day, e elas são publicadas depois de serem corrigidas
por esses grandes fabricantes de software, são fabricantes de aplicativos, né, de aplicações em geral. Os servidores públicos são elementares para o êxito da segurança da informação. Como eu disse, pessoas, processos e tecnologia. Tecnologia não é só TI também todo mundo tem que saber qual é a sua própria responsabilidade. Mexendo com um ativo de computação, ou seja, todo mundo que está utilizando o computador no dia a dia tem uma certa responsabilidade do que está fazendo. A TI ela tem um certo monitoramento, só que isso tem que ser de policiamento próprio de cada servidor, tá, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Porém, todos nós temos uma certa responsabilidade. A parte de processos e principalmente a parte de pessoas. Até porque entender se um e-mail pode ser um phishing ou não é parte nossa. Se a gente tem alguma dúvida, a gente deveria, obviamente, reportar. Mas a gente precisa entender, porque muito da engenharia social e essa parte de pessoas, esse ativo pessoas, esse elemento pessoas em segurança da informação, é realmente com conscientização e experiência no dia a dia. A gente vai ficando calejado, principalmente a gente que é do Rio de Janeiro, né? Então, a gente vai entendendo disso com o tempo. E qualquer servidor público ou prestador de serviço pode ter suas atividades monitoradas. Mas por que essa monitoração? Aqui nós temos câmeras, certo? O prédio todo tem câmeras. No ambiente digital, é bem a mesma coisa, tá? O ambiente aqui que a gente tem câmeras porque se entrar alguém, roubar alguma coisa, essa pessoa que entrou roubar alguma coisa ou fazer alguma coisa, a gente precisa investigar o que aconteceu depois. Se a gente precisa investigar o que aconteceu depois, então a gente precisa ter isso registrado de alguma forma. E, como eu disse, no ambiente digital é a mesma coisa. A gente precisa olhar o que aconteceu com aquela credencial, com aquela conta, qual foi a conta que iniciou aquela invasão. O que realmente está acontecendo no ambiente digital que a gente não está tendo controle total, ou onde que o atacante pode ainda estar. Então, assim, ele pode ter entrado por uma conta, que ele hackeou, ou que ele encontrou alguma credencial de uma senha vazada. Se ele pegou aquela credencial, ele está se passando por aquela pessoa para poder agir dentro do sistema. E se ela está agindo dentro do sistema, a gente tem que saber se ele ainda está lá, se ele já saiu e o que foi que ele levou de informação. E o pior, se ele apagou alguma coisa. Tá? Então, essa parte de monitoramento, ela não é necessariamente para ficar cuidando da vida dos outros, não. É realmente para a gente poder entender onde que esses criminosos possam ter acontecido. É um paralelo bem interessante com as câmeras que a gente tem para segurança física, tá? E quais são os tipos principais de ameaça? A gente divide normalmente em duas, que são as ameaças maliciosas, né? As ameaças internas maliciosas e as ameaças internas involuntárias. Eu acho que todo mundo entende quando uma pessoa tem uma atividade maliciosa, uma atividade interna maliciosa. É quando a pessoa tem algum tipo de rancor, ou quando ela quer colocar alguém que está dentro da organização também em xeque, ou quer fazer alguma coisa realmente que não faz sentido. Uma pessoa que apaga um banco de dados, né? Um estagiário ou alguém do tipo que apaga toda uma base de dados porque foi demitido, isso acontece em várias empresas, até de âmbito privado, é uma atividade interna maliciosa. Porém, a gente também tem as involuntárias, tá, pessoal? Quando a gente não entende qual é o nosso papel na organização, quando a gente não lê as políticas de segurança da informação, quando a gente não lê os normativos que são referentes às nossas atividades do dia a dia, a gente pode acabar tendo algumas atitudes que nos configurem como ameaças internas involuntárias. Então, o que isso quer dizer na prática? Se a gente não sabe o que a gente tem que fazer no dia a dia, como é que a gente vai se proteger? E proteger as informações que a gente tem que trafegar durante o dia a dia. Até porque nós somos operadores também. Então a gente precisa saber o que a gente está fazendo com os dados pessoais, aonde a gente pode publicar e quando a gente tem que deixar de publicar alguma coisa. Então ter esse conhecimento para a gente que trabalha com dados no nosso dia a dia é muito importante. E todo mundo aqui trabalha com dados. Eu acredito que todo mundo aqui tenha contato com informações pessoais a nível de documento todos os dias. Até porque eu acho que vocês já assinaram a lista de presença hoje, né? Então, esse foi um contato que vocês tiveram com um documento que tinha dados pessoais. É um dos exemplos, tá? Então, muito cuidado com essa questão de ameaças involuntárias que vocês podem acabar esbarrando no dia a dia e na carreira profissional de vocês, tá? Aí, para a gente poder falar um pouco da parte mais prática, eu venho trazer aqui uma notícia. Essa notícia daqui é de 2023. É uma notícia velha, mas ela vem para contextualizar uma notícia bem mais nova, tá, pessoal? Então, a gente tem esse vírus, tá? Os hackers normalmente tendem a batizar os vírus com nomes, tá? Para ficar mais fácil entender o que está acontecendo e quais são os tipos de ataque que aquele vírus está podendo fazer. No contexto de guerra da Ucrânia, lá no leste europeu, do que está acontecendo, que já tem bastante tempo, não é só uma guerra física, não é só uma guerra de inteligência, mas também é uma guerra cibernética, tá? Não só os civis, mas também grupos militares têm contratado grupos hackers civis para poder fazer vírus e atacar e pegar inteligência, pegar informações para poder ter vantagem na guerra e entre outras coisas, tá? Então, um grupo chamado Gamaredon,
que é patrocinado pela Rússia, ele foi, obviamente, incumbido de ter essa responsabilidade de produzir um vírus, produzir um malware. Tá? Esse vírus que eles produziram chamava-se LiveroDrifter, e como que ele funcionava? Tá? Eram infectados com pendrives alguns arquivos que continham assim, esse vírus, tá? Arquivos que estavam infectados com esse vírus. E eles alguns agentes se infiltravam dentro das bases ucranianas para poder conseguir colocar esses pendrives lá dentro e aí conseguir infectar os computadores internos militares com eles. E como que isso acontecia de verdade? O que o vírus fazia propriamente? Ele era um vírus próprio para espionagem. Então ele chegava, ele se obscurecia, a primeira coisa que ele fazia era se esconder dos antivírus e dos sistemas operacionais, tá? Todo o monitoramento ele conseguia obscurecer, se ele podia se esconder. E depois disso, ele começava a tirar prints da tela. Ou seja, ele pegava não só as informações que o teclado registrava, ou seja, a pessoa ia digitando e ele copiando essas informações, mas ele também ia tirando prints da tela. E quando ninguém estava utilizando o computador, mas ele se mantinha ligado, ele estabelecia uma estrutura de comando e controle. Ou seja, o que ele fazia? Ele entrava em contato com o servidor dos hackers e mandava todas essas informações para que os russos tivessem acesso ao que os ucranianos estavam fazendo na infraestrutura computacional deles. Então, isso foi em 2023, tem um bom tempo já que isso aconteceu, e uma coisa interessante é que esse vírus ele era realmente muito virulento, ou seja, ele se espalhava muito fácil. Ele não só fazia isso, mas qualquer outro pendrive que era conectado naquela máquina, ele também contraía esse vírus. Então, se um pendrive saudável era colocado numa máquina que tinha aquele vírus, aquele pendrive, quando saísse, também ia ser um pendrive que estaria infectado e ele infectando outras máquinas sucessivamente. E o que isso acarretou? Esse vírus foi encontrado lá em 2023, mas ele saiu da área de ação da guerra. Ou seja, ele foi encontrado em vários outros países. Ele foi encontrado em outras cidades, ele foi encontrado na Califórnia, ele foi encontrado em Hong Kong, ele foi encontrado em várias outras partes do país e até aqui perto, no Chile. Mas o que acontece? Como é uma notícia velha, a gente precisaria não se preocupar com isso. Provavelmente a Microsoft já lançou alguns patches de correção, né? Ela já lançou algum tipo de atualização que remediasse esse tipo de problema. Só que em abril desse ano, foi encontrado pelo Instituto de Pesquisa da Symantec uma versão aprimorada desse vírus. Então, o que acontece? Ele foi encontrado, foi estudado por esse Instituto de Pesquisa, e constataram que esse vírus ele voltou, agora com outro nome, com o nome de Stuckworm, tá? Ainda feito pelo Gamma Shield. Porém, ele estava muito mais sofisticado, mais virulento, ou seja, ele se espalhava melhor, se obscurecia melhor, e ele tirava prints e pegava informações de forma muito mais eficaz, não só com teclados e com prints, mas também com os dados que já estavam contidos na máquina. Então, é um vírus certamente recente. A Microsoft normalmente não se pronuncia sobre esse tipo de ameaça em específico, ele vai falar totalmente sobre as atualizações que ele vai fazer, mas ela provavelmente já remediou esse ataque. Provavelmente. Então, é por isso que é tão importante a gente sempre atualizar os nossos sistemas operacionais, os nossos Windows, e eu digo até os Androids. É sempre importante que sempre que tem aquela atualização que parece ser meio chata, a gente faça, tá? Então, é bom perder um pouquinho de tempo, porque essas notícias são para nos ilustrar o quão dinâmico é o mundo de segurança da informação. E um dia a gente pode estar seguro e achar que está seguro de alguma forma, e no segundo dia, no dia seguinte, ou durante uma madrugada, a gente passa a estar inseguro, porque a gente não atualizou alguma coisa, ou porque está rolando algum ataque, ou um ataque de negação de serviço, que é o que eu vou falar um pouco mais a partir desse slide. Tá? Quais são os ataques principais? Nós temos vários ataques a nível de segurança da informação, vários mesmo. Se a gente fosse fazer um workshop sobre ataques de segurança, a gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro que ainda iria faltar tempo. Mas nós temos alguns principais, tá? Homem do meio, que é um ataque de interceptação, um ataque a nível de espionagem, que é o que esse vírus fazia. Ele ficava ali, infiltrado, pegando informações e trazendo elas para um grupo malicioso. Então, era um ataque de espionagem, que é o homem do meio, é o homem que está no meio do caminho. Tem os ataques de malware e vírus, e um dos que a galera mais conhece, né, que as pessoas mais conhecem, é o ransomware. Alguém não sabe o que é um ransomware aí? Pode levantar a mão. Acho que todo mundo sabe o que é um ransomware nessa altura do campeonato, né? Já explodiu bastante, já estourou a bolha. Então, o ataque de criptografia, ou seja, o vírus ele entra dentro da organização, criptografa todos os arquivos, e aí o grupo hacker depois entra em contato para poder falar, olha só, a gente sequestrou seu banco de dados, ele está todo criptografado, você não vai conseguir descriptografar, então a gente vai te mandar uma carteira para você mandar umas criptomoedas, para a gente poder receber essa grana aí e a gente devolver com a chave de acesso para você poder voltar a funcionar. Então, esses são ataques que são bem comuns, eles eram bem mais comuns também em 2012, 2016, mas
eles continuam sendo comuns hoje em dia, sempre se modernizando, como é o caso do Stuckworm, desse vírus que eu mostrei para vocês. Tá? Os ataques de negação de serviço. Alguém aqui já fez Enem? Alguém já fez Enem aqui? É tranquilo se cadastrar para fazer, se inscrever no Enem nas primeiras horas, quando abre o site do INEP? Não, né? Por quê? Porque está todo mundo acessando o site ao mesmo tempo. Se está todo mundo acessando o site ao mesmo tempo, então a gente tem algum problema com o serviço. Tem muita gente acessando e o servidor não está aguentando, o site não está aguentando. Agora imaginem que você tem um site que está realmente funcionando ali, só que vários computadores têm um vírus silencioso. Ou seja, um computador ele é infectado com vírus, os antivírus não pegam aquele vírus, ou seja, ele não faz nada, ele não tenta minerar criptomoedas, ele não tenta pegar suas informações, mas ele está ali quietinho, não está fazendo mal a ninguém. Até o momento que o atacante aperta um botão e ele manda um comando para todos esses computadores começarem a mandar requisições, mandarem mensagens para um servidor específico. É o mesmo efeito do Enem, quando ele abre as inscrições, só que com robôs. A gente chama isso de botnet, a gente chama isso de uma horda de zumbis. Então, esses atacantes, eles transformam esses computadores em uma horda de zumbis, e esses zumbis vão tentar atacar esse servidor, mandar várias requisições ilegítimas para aquele servidor cair. Então, normalmente é assim que servidores caem hoje em dia. É bem comum que isso aconteça. E SQL Injection, né? Hoje a gente tem a parte de desenvolvimento bem forte, mas até hoje, nos grandes relatórios de maiores vulnerabilidades e maiores problemas, a gente ainda tem problemas de desenvolvimento de software, tá? Então é sempre válido a gente consultar a TI e entender quais são os softwares que a gente pode utilizar, porque o SQL Injection, por exemplo, é uma vulnerabilidade que, se eu mandar um certo código para uma certa aplicação, ou seja, se eu mudar ali o que eu mando para os aplicativos, eu posso ter acesso ao banco de dados inteiro. E aí eu posso pegar todas as credenciais e todas as informações que tem ali dentro, tá? Então é sempre bom confirmar com a TI qual é o aplicativo, quais são os programas que a gente pode utilizar e utilizar de forma segura, para a gente não poder se comprometer e comprometer os nossos dados quando a gente está colocando ali, tá? Mas quais são os que a gente vai focar hoje? A gente vai focar em ataques de engenharia social e os ataques de força bruta. Mas por que a gente vai se focar nesses? Justamente porque são os ataques que vocês, como servidores do dia a dia, podem evitar. Não é só a TI que pode evitar os ataques, vocês também podem. Então é muito importante que a gente saiba o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para poder evitar. Um ataque de força bruta. Vocês já viram aqueles filmes medievais, sabe? Aqueles filmes que tem um castelo muito grande com uma porta muito dura, e aí eles pegam uma coisa que eles chamam de arite, que é um pedaço, uma tora de madeira bem grande que eles ficam batendo ali até a porta quebrar. Então, isso é um ataque de força bruta, só que é a nível cibernético. Como que acontece? O atacante, o hacker, ele vai tentar várias combinações de senha, várias combinações, até ele conseguir encontrar qual é aquela senha. E, para isso, ele vai precisar de muita capacidade computacional. Mas, como que a gente pode se defender deles normalmente, tá? Para isso, a gente precisa de uma senha que seja forte. E o que é uma senha forte? Eu entendo, eu sei. É muito chato quando a gente vai fazer um cadastro em algum site, e aí a gente coloca a nossa senha, e aí ele fala que está faltando alguma coisa, e aí a gente vai ter que criar novas senhas, colocar caractere especial e tal. Só que eu vou explicar o porquê que isso acontece. Quanto mais caracteres especiais a gente coloca, quanto maior a nossa senha, quanto mais números a gente coloca, é mais difícil para o atacante conseguir acertar a senha, tá? E não só o atacante como humano, mas uma máquina que esteja sendo controlada pelo atacante adivinhar aquela senha, tá? Não é magia, é computação mesmo. Ele vai adivinhar a senha tentando várias vezes, não chutando ou com uma bola de cristal, tá? Então, como criar uma senha forte na prática? Primeiro, tem que ser uma senha memorável. Senha memorável? Mas, pô, como é que eu vou colocar uma senha com 8 caracteres, sendo que eu vou ter que me lembrar dela? Eu não posso anotá-la num post-it e deixar ela debaixo do teclado? Não. Você não pode colocar ela debaixo do teclado, num post-it conectado, colado na sua mesa, colado no monitor, colado seja lá onde for, tá? Porque vocês acham que ninguém vai ver. A gente já viu isso algumas vezes, tá? Então, muito cuidado com isso. O que eu vou recomendar? Existem cofres de senha que vocês podem utilizar de forma pessoal. Então, eu sempre vou recomendar. Mas para quem não quer gastar um dinheiro com cofre de senha, por mais que já tenha cofre de senha de graça no próprio sistema operacional iOS, que é os iPhones, então quem tem iPhone normalmente vai ter um cofre de senha acompanhando ele. Mas quem usa Android e não quer pagar um cofre de senha, eu vou recomendar sempre que vocês lembrem o prefixo da senha. Ou seja, lembre os primeiros 4 caracteres, depois... anotem os primeiros 4 caracteres e depois lembrem o resto da senha, porque isso ajuda bastante. Eu faço isso também. Para cada lugar que eu frequento, eu tenho um tema de senha diferente, tá? Seja a nível de jogo, seja a nível de religião, coisas que eu gosto, tá? Então, para cada lugar que eu frequento, eu tenho um tema de senha diferente e eu lembro sempre o prefixo para depois complementar com coisas aleatórias, tá? Então, eu sempre vou recomendar isso a nível de memorização. As senhas têm que ser únicas. Poxa, Sandro, mas eu não posso ter uma senha
a melhor senha que eu já fiz, que eu consegui memorizar ela inteira do início até o fim e usar ela para tudo? Não. Eu vou recomendar que não. Por quê? O que acontece? Como que funciona o mercado de contas por aí? Na Deep Web, o que acontece? Quando você tem um grupo hacker que hackeia, sei lá, a Netflix, ou ele hackeia Mercado Livre, ele vai hackear algum tipo de banco de dados muito importante, eles vão conseguir as credenciais de todo mundo. E não só as credenciais, tipo e-mail e senha. Eles vão conseguir todas as informações que estão ali relacionadas. Seja endereço, nome, CPF, e eles vão pegar tudo aquilo dali para poder fazer um perfil daquela pessoa. Então, tendo as informações daquela pessoa, ele sabe o que acompanha aquela credencial. Ou seja, ele pode ver o meu nome, pode ver a minha idade, pode ver onde eu moro, pode ver N outras informações, e pode ver que eu tenho o meu e-mail e a minha senha. Vendo aquilo tudo, ele pode talvez encontrar o meu Instagram e identificar, caso eu tenha postado que eu trabalho na Every, por exemplo, que eu posso estar utilizando um e-mail de domínio da Every. Ou seja, eu posso ter um e-mail corporativo, porque eu posso ter vazado meu e-mail pessoal. Mas ele vai tentar chutar o meu e-mail corporativo. Acertando o meu e-mail corporativo, se eu usei a mesma senha, então ele tem acesso à infraestrutura da Every como se fosse eu. Então, eu nunca vou recomendar a vocês que façam isso, usar a mesma senha para tudo. Sempre usem senhas diferentes, seja o ambiente que for, Sempre tentem ter temas de senhas diferentes e utilizar senhas diferentes a cada lugar que vocês forem, tá? E utilizem o cofre de senha, tá? É muito útil, realmente muito útil. Senhas longas, tá? Por que eu não posso ter uma senha de 6 dígitos? Eu vou explicar para vocês no próximo slide. Então eu vou deixar um pouco de mistério nos próximos segundos. E uma senha complexa. Por que uma senha complexa? Ter esses embaralhamentos dificulta muito para uma inteligência artificial ou qualquer tipo de programa de computador acessar essa senha, tá? Como que isso acontece? Isso daqui é uma tabela da Hive Systems desse ano, tá? Todo ano ela é atualizada, porque a gente tem um aumento da capacidade computacional. E aqui nessa tabela, a gente tem quanto tempo demora para um hacker quebrar uma senha, tá? Como que isso acontece? O hacker ele vai sentar lá, ele vai fazer um robô para poder tentar todas as combinações possíveis de uma senha, tá? Seja ela contendo só números, seja ela contendo números, letras e caracteres especiais. Mas isso requer poder computacional, ou seja, um processador bem forte e uma memória bem forte. Então ele tem que gastar um dinheirinho ali com capacidade computacional, tá? Mas vamos dizer que com uma capacidade computacional que hoje é um pouquinho acima da média, um hacker que quer gastar um pouquinho mais de dinheiro para tentar cobrir a sua senha, se você tem uma senha de 8 caracteres numéricos, ou seja, se você só tem uma senha de 8 números, ele pode quebrar sua senha instantaneamente. Instantaneamente. Sem dificuldade, sem tempo. Sem tempo. Diferente que se você tiver 9 números, ele vai quebrar em 2 horinhas. Então ele leva 2 horas para quebrar aquela senha. Então por que é importante ter vários caracteres, números e entre outras coisas embaralhadas, sendo que na teoria poderia não fazer muito sentido? Porque se nós deixamos uma senha fácil, a senha não precisa nem vazar no banco de dados. O hacker ele vai sentar ali e vai tentar todas as combinações possíveis até acertar. Ah, mas se eu tento minha senha 3 ou 4 vezes, eu já sou bloqueado. Sim, mas para o hacker é muito mais simples ele falsificar isso. Porque muitas vezes você é bloqueado não de entrar pelaquela conta, mas você é bloqueado no seu computador. Então o hacker ele pode utilizar vários computadores sucessivamente para tentar várias combinações até ele acertar. Então, para o hacker, é muito fácil ele conseguir passar por esses tipos de barreira mais normais. E é por isso que tem ficado cada vez mais chato a gente criar novas credenciais e novas contas. Porque os hackers vão fazendo isso. É realmente uma guerra de trincheira. Eles vão sujar e a gente vai ter que limpar. Então, até a gente conseguir uma forma de prever 2 ou 3 vezes os passos deles, a gente vai ter que ficar nessa guerra de trincheira mesmo. Tá? Mas, se a gente seguir os normativos mais comuns, as boas práticas mais comuns no mercado, a gente vai ter ali 14 caracteres, tá? Sim, são muitos caracteres, mas é a boa prática do mercado hoje em dia. 14 caracteres com números, letras maiúsculas e minúsculas, tá? Caracteres especiais. Nós vamos só aumentar um pouquinho esse número, tá? Um pouquinho. De instantaneamente ou 2 horas para ali, ó, 19 trilhões de anos. Então, realmente, a gente ficaria protegido a nível de senha. Então, poxa, Sandro, se eu tenho uma boa senha, eu estou seguro, certo? Porque se eu não uso a mesma senha para tudo, então se cair no banco de dados, é só chegar lá e trocar a senha do banco de dados que vazou. Se eu tenho uma senha longa, então o hacker não vai conseguir usar esse ataque de força bruta, bater nesse arite no meu castelo. Então, se eu tenho uma porta muito forte, então eu estou seguro, certo? Mas é claro que não. Se você tem uma porta muito forte, o hacker não vai tentar entrar pela porta.
Ele vai tentar entrar pela janela, ele vai tentar entrar pela escada, pelo bueiro, por onde der para entrar. E isso vem muito dos ataques de engenharia social, tá? Vulnerabilidades humanas. Porque quando as vulnerabilidades tecnológicas não funcionam, normalmente os hackers vão tentar partir para o estelionato. Ou seja, eles vão tentar te ganhar na lábia, de certa forma. Então, como que isso acontece, tá? Isso acontece por meio de gatilhos emocionais. O que são gatilhos emocionais, tá? Os gatilhos emocionais são nada mais, nada menos do que formas que os hackers vão tentar, formas que os criminosos vão tentar puxar a sua atenção e fazer com que com que vocês acreditem neles, tá? É a famosa enganação, tá? Famosa enganação. Eu lembro de já ter dado esse workshop na CEPOL e aí as pessoas foram falando, é o famoso set, né? Sim, é esse cara. Ele vai tentar realmente te enganar da forma que der. Então, pela literatura, nós temos 6 tipos de gatilhos emocionais principais, tá? Que são os gatilhos de urgência, consenso, confiança, reciprocidade, vantagem e autoridade. Mas o que isso quer dizer na prática, tá? Vamos dizer que vocês recebem uma propaganda no Instagram em que vocês veem, um CEO de uma loja de departamento muito famosa ou que se envolve politicamente, ou seja, ele vai ter muita visibilidade política, tá? Falando que por conta de uma decisão judicial ele vai ter que fazer uma queima de estoque de geladeiras, eletrodomésticos em geral, até certo ponto, e por isso que ele vai ter que vender, geladeiras de última geração por 200, 300 reais, que seria um gatilho emocional muito grande de vantagem, por exemplo. Essas pequenas coisas, esses pequenos, parece muito bom para ser verdade, são configurações clássicas de gatilhos emocionais, tá? Ou seja, se o CEO ele está falando isso, como é que a gente tem certeza que aquele ali realmente é o CEO que está falando naquele vídeo? Pode simplesmente ser uma inteligência artificial treinada para aparecer com ele, porque isso realmente aconteceu na vida real, tá? Isso acontece com muita frequência. Então, o gatilho emocional de consenso, por exemplo, para a pessoa que não entende muito de lei, talvez faça sentido que realmente deva haver uma queima de estoque, porque talvez tenha uma decisão judicial que faça aquela pessoa, aquela instituição ter que vender tudo muito barato. Então, para a maioria das pessoas, faz sentido que aquilo ali aconteça. Então, entra o gatilho emocional de consenso, gatilho emocional de vantagem. Quem não quer comprar um micro-ondas por 50 reais, 100 reais? E muitas pessoas acabam caindo nesse tipo de golpe, tá? Então, a gente trouxe aqui uma simulação de ataque, tá? Eu vou chegar um pouco mais para cá para poder mostrar. Aqui, a gente está utilizando o sistema operacional Kali Linux, tá? É um sistema operacional que é mais utilizado para hackers, com um programa que produz phishing. Ou seja, o que é phishing? Como ele explicou. Phishing é nada mais do que você jogar ali uma corda. Fish, em inglês, é pescaria. Então, phishing é você jogar ali a cordinha e esperar alguém cair. Ou seja, cair ali pelaquela isca. Então, essa máquina ela faz e-mails maliciosos, né? Essa ferramenta ela cria e-mails maliciosos e dispara para quem você quiser. Ou seja, você seleciona ali um e-mail, aquilo ali é disparado, pode ser disparado em massa, e a pessoa vai receber dessa forma aqui. Então, nós produzimos algum e-mail aqui, esse e-mail da Netflix, tá? Que diz, ele vem como suporte Netflix, escrito, verifique a sua conta. A sua conta foi acessada por outro dispositivo. Verifique o seu endereço de e-mail para ajudar a manter a sua conta mais segura e atualizada. E um botão vermelho gigante escrito verificar e-mail. E logo ali abaixo escrito, esse link é válido por 12 horas, tá? A gente pode identificar ali alguns gatilhos emocionais de primeira mão, tá? Posso fazer um quiz agora? Posso? Alguém quer me dizer pelo menos 2 gatilhos emocionais que a gente tem aqui nesse e-mail? Urgência. Exatamente, um gatilho emocional de confiança. Tipo, nossa, realmente, a Netflix ela se preocupa com o meu problema, ela se preocupa com essa invasão da minha conta. Até seria ruim para eles, então tá certo, pode mandar. É boa. A gente tem vários outros gatilhos emocionais aqui também. Assim, a identidade visual dele tá bem parecido com o da Netflix realmente. Faria sentido receber um phishing desse, até porque todo mundo aqui deve conhecer alguém que já perdeu uma conta, certo? Seja ela da Amazon, seja ela da onde for. Então, faz sentido. E outra, o gatilho emocional de autoridade. Tá igualzinho. Tá igualzinho. Parece que ele copiou e colou. Então, tendo esse gatilho emocional de autoridade, também faria sentido a pessoa cair nisso. Então, como que isso vai acontecer? A vítima, né, o alvo, ele vai clicar nesse botão vermelho gigante e ele vai colocar as informações, tá? Como que isso vai acontecer? Ela vai clicar ali e é muito importante a gente apontar alguma coisa. Eu não sei se o pessoal vai conseguir enxergar daí, mas a gente tem aqui a URL, que é o endereço do site. O endereço do site normalmente seria
netflix.com, certo? Mas aqui, quando a pessoa clica no phishing, ela clica no link que tem ali dentro daquele e-mail, ela vai se deparar com o link 1dkc7.lockx.io. Não tem nada a ver com netflix.com. Então, claramente, é um site forjado para que aquela pessoa caia nessa armadilha realmente e coloque ali as suas credenciais e coloque sua conta na Netflix devidamente, tá? Mas, continuando essa parte do ataque, a vítima vai colocar ali, né, as suas informações, não vai parar para perceber isso, e ela, sem perceber que isso está acontecendo, vai colocar ali as suas informações. E como vocês podem perceber, do lado esquerdo ali, enquanto isso está rodando, tá? Tá aparecendo não só essa parte que ela está clicando, tá? Porque vocês podem observar que aparece uma informação, mas também o endereço de IP. E o que é o endereço de IP? Para quem não sabe, o endereço de IP, na verdade, é uma identificação própria de cada computador para a internet. Ou seja, para a internet, todo mundo tem um endereço de IP diferente, tá? Então dá para você identificar uma pessoa pelo endereço IP. E até uma coisa interessante. Eu já discuti algumas vezes com o pessoal da Evelyn, né, já debati essa parte, para saber se endereço de IP seria dado pessoal ou não. Tá? Então, dependendo do contexto, se você for cruzar isso com outras informações, endereço de IP pode ser sim classificado como dado pessoal. Porque se você tem um IP fixo de uma máquina fixa de uma pessoa, e você cruza isso com o tempo que ela passou fazendo alguma coisa, e você cruza isso com o nome ou o que ela acessa no dia a dia, isso pode ser caracterizado como dado pessoal. Então, ali, ele já capturou um dado pessoal, tá? E só com o IP, ele poderia criar algum tipo de ataque? Poderia, com certeza. E não só um ataque de engenharia social, mas um ataque cibernético. Porque a partir disso ele poderia fazer um mapeamento de todas as portas abertas que essa máquina, que esse celular, que esse computador poderia ter, e aí criar ataques mais sofisticados para poder invadir, caso tenha algum software desatualizado ou alguma coisa do tipo, tá? Então, ele já consegue o IP da vítima, só da vítima em clicar e interagir com o site, e a vítima vai colocar ali as informações. As informações vão aparecer de forma criptografada? Não, porque você está entregando de bandeja a sua credencial para o atacante. Você foi enganado. Então, vai aparecer ali o nome da conta e a senha, em texto plano, tranquilamente, como se ela realmente tivesse mandado ela para o atacante via WhatsApp, por exemplo. E aí, a pessoa vai saber, a vítima vai saber que ela realmente teve ali alguma invasão de privacidade? Na verdade, não. Ela vai ser redirecionada pela programação do site para o site oficial da Netflix e ela vai realmente achar que ela está ali validando a conta dela, sendo que ela já perdeu a credencial. Quando ela vai descobrir isso, só quando ela for tentar assistir alguma série ou algum filme. E ela vai se deparar com a senha dela estando incorreta, ela tentando trocar a senha e não conseguindo, porque o atacante já roubou a senha, tá? Já roubou a conta como um todo. Então, é assim que acontece, pessoal. E aqui, nós tivemos sim uma campanha de phishing, tá? Nós tivemos 4 campanhas de phishing, 4 templates diferentes, e nós tivemos algumas aderências diferentes, tá? Por exemplo, nós temos e-mails abertos, clicados, com os dados inseridos e com pessoas que clicaram mais de uma vez no mesmo phishing, tá? No mesmo e-mail. Aqui nós tivemos alguns modelos que a gente utilizou para poder ver essa parte da conscientização. A gente utilizou ali um template, um modelo do Cispatria, um modelo do GovBR, um modelo da Dark Web e um modelo de saldo esquecido. A maior aderência que a gente teve aqui foi o do Cispatria, tá? Então a gente vai entender que a galera queria mais saber como isso aconteceria, né? O que estaria acontecendo. Mas, coincidentemente, ele foi um dos e-mails menos abertos. Ou seja, por mais que ele seja um e-mail que menos foi aberto, ele foi o que mais as pessoas clicaram e colocaram informações sensíveis, ou seja, as credenciais delas do Rio Previdência lá naqueles fichas, tá? Então, isso é feito realmente com propósito de conscientização, não tem nenhum problema em relação a isso, mas a gente precisa sempre entender o seguinte, o que configura realmente eu cair num phishing ou não? Cair no phishing não é abrir o e-mail, tá, pessoal? Abrir o e-mail não é um problema, de forma nenhuma. Eu, inclusive, recomendo que abram o e-mail para vocês saberem se é um problema ou não, se é uma coisa fraudulenta ou não. Então, abrindo o e-mail, lendo o corpo do e-mail e percebendo que pode ter alguma coisa estranha, um erro de português ou alguma coisa do tipo, ou que ele realmente está suspeito, é sempre recomendado reportar, tá, pessoal? Reportem esses incidentes. Sempre que vocês perceberem como isso, tá? A maioria das pessoas e a maioria das organizações do mundo não considera phishing incidente, porque tem empresas que recebem phishing todo santo dia, e o dia inteiro, tá? Então muitas empresas não reportam isso como incidente. A gente tem que ver caso a caso, entender como que é tratado aqui internamente, mas na dúvida, pessoal, reportem, tá? Reportem. Clicar no e-mail já configura cair num phishing. Tá, mas como é que eu vou saber se minha conta não foi roubada de verdade? Se eu receber, por exemplo, esse e-mail da Netflix. Pessoal, é só entrar pelo site oficial. É só ir lá no Google, digitar netflix.com e se conectar e ver se tem alguma atividade suspeita. Não é necessário clicar nos links que tem nos e-mails, tá?
Clicar no link que tem no e-mail só se realmente tiver uma convicção de que aquele e-mail é legítimo. Vocês viram no corpo do e-mail que está tudo certo, vocês viram no domínio, que é a parte da direita, ou seja, viu ali, Rio Previdência escrito? Tá certo? Não tem nenhum erro de português, porque eu já vi também alguns casos de confundirem o I com o L minúsculo, porque eles também fazem esse tipo de coisa, tá? Viu que tá tudo certo? Então pode confiar, beleza? Mas é sempre bom ter essa malícia, entre aspas, essa esperteza, tá? Essa perspicácia. Então, vamos falar um pouquinho de assistentes pessoais, tá? Para chegar aí ao final. Alguém aqui tem Alexa em casa? Quantas pessoas tem? Pode levantar a mão um pouquinho mais alto para ver? É um quórum legal. Algumas pessoas têm. Alguém aqui que tem Alexa, já leu os termos de uso da Alexa? Termos de privacidade, o que ela está coletando, o que ela está fazendo? Não, ninguém? Muita coisa, né? Muitos textos. É chato. Mas enfim, para vocês chamarem a Alexa, ela ouvir, vocês concordam que ela tem que estar ouvindo vocês o tempo todo, né? O tempo todo. E vocês sabem se por acaso ela guarda essas conversas que vocês têm? Se ela manda para a Amazon? Não, né? Bom, qualquer equipamento que vocês tenham que se conecte à internet dentro da casa de vocês, é sempre recomendado entender como é que ele se comporta, tá, pessoal? Não é como se ele fosse um cachorro ou um animal de estimação, mas é realmente ter um pouquinho de receio, não necessariamente medo, tá? Porque medo da tecnologia a gente não tem que ter, a gente usa isso no dia a dia, não faz sentido a gente ter medo da tecnologia. Mas é entender o que cada coisa que está presente e conectada na internet na nossa casa está fazendo. Principalmente ver a nossa privacidade, entender a nossa privacidade, tá? Eu acho que quem tem Alexa já percebeu que tem um botão, as mais novas, né? Tem aquele botão de mutar a Alexa, né? De silenciar. Então, enquanto não estiver utilizando, eu recomendo silenciar ela ali por enquanto e tal, mas quando estiver em casa, à vontade, tranquilo, deixa ela ali ligada e rodando tranquilamente. Mas eu conheço muitas pessoas que têm câmeras que conectam nas suas casas, né? Colocam uma câmera de segurança para poder visualizar no celular. Eu vejo até em transporte público, as pessoas às vezes estão indo para casa e querem ver o que está acontecendo na casa delas, elas abrem ali um aplicativo qualquer de alguma câmera e ficam visualizando. Só que eu já peguei alguns casos em que essas câmeras foram compradas por aplicativos meio duvidosos, saindo eles mais baratos ou alguma coisa do tipo, e as pessoas não necessariamente têm garantia. Então, se acontecer alguma quebra de sigilo, se aquela câmera não tiver atualização, como é que vocês vão saber que um hacker que invade a rede Wi-Fi de vocês não vai ter acesso a ela também? Porque o que acontece? Vou dar um exemplo de ataque que poderia acontecer com Alexa ou esse tipo de câmera, tá? Vamos dizer que você mora num apartamento, tá? E você tem ali um hacker que está no ponto de ônibus na frente do seu apartamento. O que acontece? Aquele hacker ele pode ter uma antena, tá? De alta banda, ele pode ter ali uma antena que vai chegar até a sua casa e encontrar a sua rede Wi-Fi. E aí, hackeando a sua rede Wi-Fi, que não é uma tarefa muito difícil, tá? Não é muito difícil, um hacker experiente consegue hackear uma rede Wi-Fi tranquilamente, com uma gama de ataques diferentes, dependendo de contexto para contexto. E vamos dizer que ele realmente consegue conectar-se à sua rede Wi-Fi. Aí qual seria o maior risco? Seria ele roubar a minha internet? Claro que não. Seria ele mapear todos os ativos que tem dentro da rede, ou seja, ele vê todos os programas, todas as tecnologias que estão conectadas no seu roteador, na sua internet mesmo. E começar a procurar por vulnerabilidades em cada um, seja o seu celular, o seu computador, a sua Alexa ou a sua câmera. E hackeando a sua câmera, ou seja, identificando vulnerabilidades e começando a fazer ataques à sua câmera, ele pode conseguir acesso. E aí ele vai te ver dentro da sua casa. Então é muito perigoso quando a gente não entende muito bem o que está acontecendo, tá? No nosso dia a dia. Esses programas, né? Essas ferramentas, elas têm escutativa, elas têm interconexão, elas se comunicam e muitas vezes a gente tem uma experiência que eu espero que eu não tenha de forma pessoal, tá? Quando a gente sai para comer alguma coisa, beber alguma coisa com os amigos e a gente fala, por exemplo, sobre, sei lá, um tênis Air Jordan que a gente quer comprar. E a gente chega em casa, vai tomar um banho, liga no Spotify ou no YouTube, e aí a gente recebe uma propaganda de tênis Air Jordan, ou do que a gente acabou de falar que a gente estava pensando em comprar. Isso faz sentido? Sim. Isso, de certa forma, faz sentido, sim. Então, não é só a Alexa que te ouve o tempo todo. Talvez o seu celular também esteja te ouvindo, porque nós também temos assistentes pessoais no celular. Seja Siri no iPhone, seja o Gemini dentro dos Androids mais atualizados. Então, eu também recomendo, ao fim da apresentação, que vocês consultem
se a escuta ativa do celular de vocês, do assistente pessoal virtual de vocês também está atualizado e se ela está ligada. E talvez seja uma boa ideia desligar, tá? Para que isso pare de acontecer um pouco. Enfim, isso pode acontecer não só para o bem, a nível de, sei lá, policiais ou alguma coisa do tipo, de fazer algumas investigações, mas isso acontece para o mal. E não é coisa de filme. Quarto das filhas. Eu pesquisei bastante, realmente senti que era segura, diz. Foi uma amiga de Ashley quem recomendou a compra, porque ela disse que tinha a mesma câmera em casa e que podia inclusive conversar com os filhos através dela enquanto estava no trabalho. Mas 4 dias após instalar o equipamento, a filha mais velha de Ashley começou a ouvir algumas coisas estranhas. Elissa, de 8 anos, conta que estava no corredor da casa quando ouviu uma música no quarto. Ao chegar lá, ouviu mais barulhos e, assustada, perguntou: "Quem está aqui?" Foi quando um homem respondeu: I'm Santa Claus. "Eu sou o Papai Noel. I'm your best friend." Você não quer ser minha melhor amiga?" Assustada, Elissa gritou chamando a mãe. Ashley diz que ficou chocada ao assistir o vídeo e que a voz misteriosa ainda desafiou e tentou manipular a menina antes do pai dela chegar no quarto e desligar a câmera. A família está traumatizada. A empresa, dona do equipamento, informou que está investigando a situação e que a segurança de seus clientes continua sendo... Pessoal, não é só coisa de filme. Isso realmente acontece. E um ataque como esse também não é tão difícil, tá? Existem ferramentas hoje automatizadas que conseguem identificar portas abertas para a internet de qualquer lugar, só filtrando por geolocalização. Então, na cidade do Rio de Janeiro, de forma gratuita, a gente pode ver quais são as portas que estão abertas por aí, tá? De forma aleatória, para a internet, através dos provedores e tal. Então, isso realmente pode acabar acontecendo. E a partir disso, um programa, uma câmera mal configurada, que foi colocada de qualquer jeito, pode estar tranquilamente suscetível a ataques de segurança, tá? Ataques contra a segurança. Então, é realmente bem grave que isso aconteça hoje em dia. E é aquilo que eu falei no início da apresentação. Às vezes, a gente tem um costume muito grande de aderir a novas tecnologias sem entendê-las completamente. E isso não deveria ser um problema, tá? Mas hoje, com os diversos ataques, com as diversas ameaças que a gente tem hoje em dia, é sempre bom que a gente entenda qual é o nosso papel, não só a nível da organização, mas no geral, tá, pessoal? Então, além de assistentes pessoais, tá? A gente tem algumas outras questões que podem ser abordadas relacionadas a isso, tá, pessoal? Ferramentas de comunicação não oficiais, tá? E-mail e WhatsApp. Eu sei que todo mundo aqui entende dos normativos e tal, e ninguém manda nenhum documento via WhatsApp que seja relacionado ao órgão, alguma coisa do tipo, mas é sempre bom a gente falar que não é recomendado de forma nenhuma mandar documentos, sejam eles com dados pessoais e coisas do tipo, via WhatsApp, tá, pessoal? Sempre através de e-mail, comunicação oficial ou através de servidores. Porque o que acontece? Caso o WhatsApp de vocês seja clonado, eu não sei quem fica aqui até de madrugada usando o WhatsApp, mas vocês podem ver que normalmente às 2 da manhã eles fazem o backup. E se alguém clona o número, aquela pessoa pode ter acesso ao backup tranquilamente, porque ela só está se passando por você. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Falando um pouco sobre armazenamento de dispositivos pessoais, pendrives, nuvem do Google, né, Google Drive. Muito cuidado com isso também, tá? Principalmente celular pessoal. A gente está no Rio de Janeiro, então a gente não pega o celular em qualquer lugar. E caso a gente tenha o celular roubado e aquele celular tenha a sua criptografia quebrada, a pessoa possa passar pela senha, isso quando a própria pessoa não dá a senha para o assaltante, porque eles são bem convincentes, esses dados e essas informações que tem lá, normalmente podem acabar sendo vazadas, né? Elas vão estar sob poderio do assaltante, o poderio de quem aquele assaltante for vender aquele celular, seja ele formatado ou não. Então, muito cuidado com isso também, tá, pessoal? Sempre bom ver essa questão dos HDs, onde vocês estão deixando os pendrives, e até a nível de disponibilidade, tá? Porque eu já vi alguns casos de pessoas deixando o pendrive cair dentro do vaso. E aí já era, infelizmente. Então, muito cuidado com isso. Imagens no ambiente de trabalho. Eu falei sobre redes sociais e sobre postar fotos, mas também falo no ambiente de trabalho. Muito cuidado quando vocês postam foto de crachá no ambiente de trabalho, porque isso pode servir também de mapeamento para alguém fisicamente entender onde fica cada departamento aqui e fazer uma invasão física. Não uma invasão para quebrar tudo. Não que não possa também, mas não é uma invasão para quebrar tudo. Às vezes para entrar, pegar um pendrive, pegar uma informação e sair do prédio, tá? Muito cuidado com isso, tá, pessoal?
Bom, recapitulando, tá, pessoal? Recapitulando. Senhas fortes é muito importante. Não cliquem ou abram links de e-mails suspeitos. Sempre vejam o que está acontecendo, o quão fidedigno aquilo pode estar com a realidade. Mantenham os backups de vocês atualizados, tá, pessoal? Atualizados e mantidos em lugares seguros. Compras online, utilizem o cartão virtual. Sim, um cartão virtual. Porque é muito mais fácil você descartar um cartão virtual do que realmente chegar, quebrar e cancelar o seu cartão. Então, se ele for vazado em algum banco de dados por algum atacante, para que ele não seja clonado, só termina o cartão virtual. É bem mais simples, tá? Façam downloads apenas em sites confiáveis. Eu sei que também vocês são pessoas de boa, tá ligado? Vocês nunca fariam coisas do tipo, mas cuidado ao baixar filmes e jogos piratas, tá? Eu não recomendo de forma nenhuma, porque tudo que é de graça você está pagando de alguma outra forma. Então, muito cuidado com isso de verdade, tá? Seja com o vírus dentro, seja com qualquer tipo de ataque que possa estar integrado àquele tipo de mídia ou aquele tipo de jogo, seja o que for, muito cuidado com isso. Utilizem o segundo fator de autenticação. O que é um segundo fator de autenticação? Sabe quando vocês têm alguma conta que é muito importante e aí às vezes você precisa validar aquele token no seu celular? Não basta só você colocar ali o seu e-mail e a sua senha, você tem que chegar e colocar também um númerozinho que aparece no seu celular. Isso é um segundo fator de autenticação. Por quê? Vamos lá. Se o hacker pegou meu e-mail e minha senha, eu estou rendido? Não. Você não precisa estar rendido. Você não está vendido. Você ainda assim tem o seu segundo fator de autenticação. E como que isso acontece? O hacker vai ter ali o seu e-mail e a sua senha, ele vai tentar entrar, ele vai dar de cara com o seu fator de autenticação. E para isso ele vai ter que hackear o seu celular. E, sinceramente falando, é 5 vezes mais difícil hackear o celular do que hackear um computador ou hackear uma credencial. Então, isso já aumenta a segurança em 5 vezes, bem mais. Utilizem só conexões seguras. Alguém aqui já utilizou Wi-Fi de shopping, aeroporto, cafeteria? Alguém? Pode levantar a mão sem medo, pessoal. Tranquilo. Mas como é que vocês sabiam que aquele realmente era o Wi-Fi do aeroporto, aquele realmente era o Wi-Fi do cafeteria, aquele realmente era o Wi-Fi de onde fosse? Do shopping, talvez. Não daria para saber, certo? Pode ser qualquer Wi-Fi. Pode ser qualquer pessoa com um roteador e um gerador na mochila que está ali vendo seus dados. E não, eu já recebi essa pergunta. VPN não resolve quando você conecta numa rede que você não sabe se é de um atacante ou não. A VPN ela vai tentar criptografar o seu dado quando ele sai para a internet, mas não enquanto ele está ainda numa rede local, tá? Enquanto ele ainda está em nível de roteador. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Muito cuidado mesmo. E mantenha os equipamentos sempre atualizados. Eu já recebi vários avisos, né, e recomendações de técnicos de celular para não atualizar o celular para a última versão, porque senão ele começaria a travar, né? Até porque os meus celulares são bem antigos. Mas não caiam nessa, tá, pessoal? É melhor prevenir do que remediar. Sempre atualizem o Android, sempre atualizem o iOS, sempre atualizem os computadores de vocês, os Windows, tá? É sempre muito recomendado. Isso é um fator de muita decisão num ataque hacker de qualquer categoria, tá? Então sempre atualizem tudo que vocês puderem, tá? Então, pessoal, segurança da informação, como deu para entender aqui, não é só TI. Todo mundo é responsável pela segurança da informação até certo ponto. Desde a portaria, até a direção, até o jurídico, a TI, todo mundo. Todo mundo é responsável. Então, pessoal, por trás de cada CPF tem uma pessoa que tem família, uma pessoa que existe, tá? Então, muito cuidado com o que vocês fazem com os dados, em geral. Os dados que vocês pegam, que vocês trafegam, que vocês processam durante o dia, tá? Porque por trás de cada dado pessoal daquele dali tem uma pessoa. Uma pessoa que muitas vezes nem sabe o que está acontecendo em relação àquilo dali. Então, vamos se policiar, pessoal. Muito obrigado.